Na primeira aula você indica limitar a quantidade de alunos, se sim, qual o número máximo por turma. Então assim, na primeira aula eu indico que você coloque pelo menos reduzido o número. Geralmente eu trabalharia no máximo com 8 pessoas se fosse dentro de um grupo, numa faixa etária próxima. O problema de trabalhar com um grupo maior do que isso numa aula experimental, na primeira aula, você não vai conseguir dar, eu pelo menos acredito que não vai dar uma atenção de qualidade para cada pessoa. Embora se vai fazer com uma pessoa só, às vezes não vai ser tão divertido, embora uma sessão personal seja muito legal, mas para a pessoa que está fazendo a primeira vez, ele vai ter apenas, não é que vai ter apenas, é que ele vai se comparar com o instrutor. E a pessoa que está iniciando se comparar com o instrutor, se for uma aula assim experimental apenas dos movimentos, das coisas, a pessoa vai ficar assim, nossa, tipo, ele faz com tanta facilidade, eu não tenho essa mesma facilidade. E às vezes isso pode criar meio que uma barreira entre os dois. É legal tirar isso através de jogos e mostrar que você também começou, assim como eu também comecei, tipo, bem de baixo. Essa questão do número máximo de alunos, às vezes pode ter mais. Eu já trabalhei, por exemplo, com eventos que na primeira sessão ali tinha 30, 50 alunos, igual eu já fiz com o Sesc. Só que é aquela questão, eu não vou conseguir trabalhar o mesmo nível de qualidade que fosse numa aula menor. Por isso que eu falei lá no início que eu recomendo fazer a aula experimental separada das aulas normais de uma turma. Isso é até uma estratégia de marketing, na verdade, porque se você quer fazer uma aula muito bem feita, você tem um currículo por trás dela, e que se a pessoa entrar no meio daquele currículo ali, às vezes ela não vai entender, porque está no meio de um processo de desenvolvimento de uma técnica, e às vezes ele vai ficar meio que perdido, porque você também não vai conseguir adaptar tão bem, nem sempre às vezes consegue adaptar, mas se você tiver uma aula experimental onde você consegue dar esses elementos e ter uma aula bem montadinha, assim, que você consegue facilmente adaptar para mais pessoas, isso é o ideal. Porque assim, a pessoa faz aquela aula experimental, ele gosta da modalidade e você explica, olha, a gente trabalha mais ou menos assim nas aulas, mas existe uma estrutura que a gente segue e que você vai entrar no meio se você for entrar agora. Entrando no meio dessa estrutura, você vai ter que acompanhar os alunos, a gente vai fazer adaptações ali, mas se a pessoa fizer experimental direto nisso, às vezes ele vai olhar, nossa, eles estão fazendo um movimento, só que muitas vezes não enxerga que eles passaram por um processo para chegar naquilo ali.